noite, que alegria estar aqui com você mais uma semana. É um desafio, como sempre, né? O pastor Guido está hoje na Atitude Bangu, compartilhando com o Senhor a palavra de Deus naquele lugar. E me coube aí a missão de estar aqui, compartilhando com vocês as lapadas que o Espírito Santo gosta de me dar. Fico desesperada, Tainá. Eu apanho, eu falo, você está pensando o quê, Senhor? Eu vou apanhar sozinha? Vou lá para o povo apanhar comigo também. Brincadeirinhas à parte, hoje nós estamos aqui para que o Senhor venha ministrar ao nosso coração sobre aquilo que Ele quer que a igreja viva. Nós estamos num tema muito específico de busca, esse mês de busca do Espírito Santo. Buscar a face de Deus através da oração, através da conexão, da intimidade com o Pai. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, mas antes de eu compartilhar o que Deus tem falado, eu queria que você orasse comigo. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nessa noite nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados, pensados, falados ou cometidos, e pedir em nome de Jesus que seu Santo Espírito encontre terra fértil no nosso coração para semear aquilo que o Senhor quer. Que o céu, Senhor, venha destravar hoje, para que bênçãos sem medida sejam derramados na nossa vida. Mas que mais do que isso, que o nosso coração seja fiel em Te engrandecer, em Te adorar, em entender, Senhor, que em todo o tempo a Tua presença é mais importante do que qualquer conquista. Fale conosco essa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui pela primeira vez hoje, pela segunda, pela terceira, enfim, se você é visitante, não é membro da nossa igreja, levante sua mão que alguém vai falar com você. Quem é que está aqui pela primeira vez hoje? Ah, gente, a minha norinha, deixa eu fazer eles passarem vergonha. A minha norinha linda ali, olha, a namorada do Bernardo. Vocês podem ir lá dizer para ela que essa igreja é a igreja do abraço? Essa é a Maria Fernanda, seja bem-vinda, Maria Fernanda. Essa é a igreja do abraço. Nós estamos felizes com a tua presença. Que alegria ter você conosco. Tem mais visitantes aí também, né? Sejam bem-vindos, queridos. Que Deus abençoe. Que alegria ter vocês aqui conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque vocês estão aqui conosco. O tema desse segundo mês, né, fala sobre buscar a face de Deus. E o que significa buscar a face? Significa buscar a presença. É um caráter de intimidade. Não é apenas só os benefícios do Senhor. E Deus tem falado muito isso comigo. Tem muitos versículos na Bíblia que são de exortação, que são de ordem. Deus fala em Salmos 105:4. Busquem o Senhor e a sua força. Busquem a face do Senhor continuamente. O Senhor fala também em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Você conhece esse versículo que é muito conhecido. O principal personagem bíblico que buscava a face de Deus é Moisés. Moisés ficou conhecido, né, porque ele queria muito ver a face do Senhor. E o Senhor falou assim, olha, você é meu amigo, mas eu vou deixar você num lugar seguro, que se você ver minha face, exatamente a minha face, você não vai aguentar. Mas a Bíblia relata que o Senhor falava com Moisés, face a face. Então, como assim? A presença do Senhor, aquela atmosfera da presença do Senhor, era algo explícito na vida de Moisés. A Bíblia diz que ele tinha uma busca tão intensa pela presença de Deus, que a face dele expressava a glória do Pai. Mas a Bíblia não fala só de Moisés, fala de Jacó, de Davi. Davi frequentemente buscava a face e a presença de Deus através da adoração, da oração. Davi expressa em um dos Salmos 27:8, a tua face, Senhor, eu buscarei. E Enoque? O que dizer de Enoque? Enoque é descrito como alguém que andava com Deus, indicando uma busca contínua por intimidade. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa galera quase toda. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do rei Asa? Meia dúzia aí, menos de meia dúzia, dá para contar no dedo. Ó, você chegar lá no céu e ele falar, prazer, meu nome é Asa. Asa o quê? Asa o quê? De onde você veio? Ué, mas tu não conhece a minha história, tá lá na Bíblia. Pois é. Hoje eu quero compartilhar com você a história de um homem que foi conhecido como um homem reto diante de Deus. O rei Asa, ele começou a história dele
fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. Ele buscou agradar a Deus, ele buscou a presença de Deus. E nos ensina muitas lições, porque ele teve realmente a intenção de colocar no lugar aquilo que estava errado. A história de hoje me lembra até uma fábula muito conhecida. E no final você vai entender por que eu estou falando isso. O rei Asa, ele me lembra que a história da cigarra e da formiga. A cigarra começou o verão cantando, aproveitando o momento, fazendo aquilo que toda cigarra faz no verão, aparecendo, colocando, né, a presença dela no lugar. Mas quando foi no finalzinho da vida daquele ciclo da cigarra, no inverno, ela já não estava prevenida para aquele clima, para aquele tempo. Enquanto a formiga, que é um outro animalzinho, passou o verão trabalhando. E no inverno, ela estava abastecida. Porque a caminhada da formiga foi linear, foi constante. E o que isso me ensina nessa fábula? Eclesiastes 7:8 fala da ideia de que melhor é o fim das coisas do que no começo. E o rei Asa nos ensina isso. Um homem que começou, assim como Salomão, muito bem a sua história. Assim como homens dos dias de hoje, meus filhos e meu marido sempre falam do Zidane, jogador de futebol, um craque, que terminou dando uma cabeçada em alguém e saiu manchado por isso. Assim como eu e você, muitas vezes a gente começa muito bem uma coisa e no meio do caminho a gente desiste, a gente faz algumas coisas erradas, a gente quer chutar o balde. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler 2 capítulos hoje. Hoje a gente vai ler Bíblia, hein? Já contei para vocês, né? Vou contar mais uma vez. Ler a Bíblia é melhor que Netflix. Se você não conhece essa história desse rei, do reinado de Asa, foi rei de Judá, chega em casa, abre o Antigo Testamento e leia comigo. A minha versão aqui da Bíblia é um pouquinho diferente, mas ali no nosso telão vai ser em NVI, ok? Então, se tiver um pouquinho diferente, você me perdoe. Eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 14, até o versículo 12, e depois a gente vai ler o 16. Amém? Amém, irmãos? Amém. Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou no seu lugar. Nos dias de Asas, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azera. Ele ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Ele também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso. E houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir essas cidades, vamos cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor,
Além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti nós confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Amém? Vamos agora para o capítulo 16. A partir do versículo 3, me acompanhem. Nesse 16, o subtítulo fala: Asa faz aliança com o rei da Síria. Asa procurou o rei da Síria e disse: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, o rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Jon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa, que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi até Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas por que você confiou no Senhor e ele os entregou nas suas mãos? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerra contra você. Prestem atenção nessa fala que o profeta disse a ele. Por isso, de agora em diante, haverá guerra contra você. Porém, versículo 10, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu também alguns do povo. Versículo 11. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que lhe tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no lá sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparado segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. Senhor, abençoe a tua palavra lida e fale ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira parte da história de Asa nos mostra um homem que assumiu uma posição. O pai dele faleceu e ele foi colocado ali para reinar no lugar do pai dele. E a Bíblia nos mostra claramente, do versículo 1 ao 5, que naquele lugar, naquela nação de Judá, houve uma reforma espiritual. Asa agiu com retidão. Asa olhou para tudo que estava errado e falou: vamos colocar no lugar. Ele quebrou os altares dos deuses estranhos, ele quebrou colunas, ele cortou ali postes de ídolos, ele incentivou o povo de Judá a buscar o Senhor. Isso é maravilhoso, não é? Quantos de nós, muitas vezes, começamos a caminhar com o Senhor e percebemos que a gente precisa se posicionar. E a gente fala assim: olha mãe, olha pai, olha irmão, olha familiar, olha amigos. Vamos buscar o Senhor. Vamos embora, não vamos dar mole não. Vamos buscar o Senhor. Asa fez isso. Ele fez uma reforma espiritual naquele ambiente. E por conta disso ele foi semeando. Porque deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida ela é regida por princípios. Tudo que você planta, você colhe. Ah, mas olha, eu não estou colhendo nada ainda não. Calma, meu irmão. Não é de um dia para o outro, não.
Existe um processo. Você colocou a sementinha lá, você vai aguar. É certo que você vai colher. Você precisa confiar nisso. Fala para quem está do teu lado. O que você está semeando, você vai colher. Fica tranquilo. Fica tranquilo, amém? O que você está semeando, você vai colher. A Bíblia nos mostra, no capítulo 14 de 2 Crônicas, que houve paz e prosperidade. Se você enxergar do versículo 6 e 8, no capítulo 14, é muito interessante o que a palavra nos diz. Olha aqui, Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. O Senhor tinha dado paz, tranquilidade. Foi um tempo de harmonia, foi um tempo de colheita. Mas isso foi do nada? Não, ele não passou por aquele local, por aquele ciclo, por aquele momento, como um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não. Vou passar aqui, vou colher isso daqui. Não. Ele plantou. Ele teve um posicionamento e chegou a hora dele colher. A Bíblia diz que eles tiveram 10 anos de paz. E aí ele foi muito estrategista. Porque ele foi igual a formiga. Bem, a gente está em paz, mas eu não vou ficar igual a cigarra não, só aproveitando não. Vamos construir? Vamos construir muros? O versículo 7 diz que ele convidou o povo da cidade. Olha, vamos cercar com muralhas e torres, com portões e ferrolhos, a nossa terra, enquanto está em paz. Deixa eu te falar uma coisa. Você muitas vezes passa por lutas, mas quando começa um tempo de paz, você esquece de orar. Tá tudo tão legal, tá tudo tão bom, você quer curtir tanto. Entra um dia, sai outro dia, e você não buscou o Senhor. Começa um dia, nas férias, então no verão, você vê quantas cadeiras vazias, o povo está se divertindo, está descansando. Não que o povo não mereça, não é isso. É sobre você entender o que é prioridade. É um princípio, você vai colher o que você plantou. Mas quando você estiver na colheita, você não pode só sobreviver com aquela colheita, não. Você tem que continuar. O agricultor, ele para. Ele vai arar a terra novamente, ele vai colocar novas sementes. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender que o Senhor vai te dar prosperidade, vai te dar paz. E nesse tempo de paz e de prosperidade, você precisa continuar semeando. Você precisa continuar preparando o ambiente para que você esteja fortalecido, porque os dias maus existem. Nós estávamos ontem em Teresópolis e eu conheci um casal de amigos dos meus cunhados, e aí a criancinha estava brincando no parquinho. Daqui a pouco vem a criança chorando e a mãe foi verificar o que estava acontecendo. Ele estava no parquinho. Aí me parece que o garotinho viu um outro garotinho falando palavrão e ele ficou indignado porque ele não ouvia aquilo. Enfim, coisas de criança. Aí ela foi e falou assim, mas por que você fez isso com meu filho? Aí o garotinho falou assim, na lata dela, os dias são maus, dona. Ela ficou chocada. Como eu não tinha muita intimidade, eu não falei nada, mas eu vou falar para vocês, os dias são maus mesmo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Uma criança falou que os dias são maus. E tu acha que tu está em paz, está tudo bem, a conta está paga, você está na lua de mel, você nunca vai ter problema? Você vai ter problema de relacionamento, as setas vão vir, só que você precisa levantar fortes muralhas para proteger a sua família, a sua casa, a sua vida. E como é que você vai fazer isso, meu irmão e minha irmã? Buscando a face de Deus, usando a tua intimidade com o Pai. As muralhas que você levanta, as torres fortes que você levanta, são as torres de oração. Estou toda arrepiada, porque é isso que o Senhor quer. Ele nos permite tempos de paz, porque Ele olha para o nosso coração, Ele olha para o nosso andar, Ele sabe que a gente tem feito o que é bom. Mas isso não vai te extinguir de passar por lutas e batalhas. A Bíblia diz que eles tiveram um tempo de paz, até que um dia há uma invasão. Quando você olha no versículo 9 e 10, você vê que Asa, o rei Asa, passa por um momento difícil. Porque o rei Etíope, Zerá, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Vocês lembram quantos homens eles tinham? 300 mil.
E o etíope tinha um exército de 1 milhão de homens. Então, Asa foi contra ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você semeia, você prepara o solo, você vai colher um tempo de paz, mas você não pode fugir das batalhas. Existem pessoas que quando os problemas vêm, eles querem fugir. É uma conversa difícil que precisa ser feita. Conversas difíceis, elas impedem muitos confrontos futuros. Às vezes você não quer ter uma conversa difícil com seu cônjuge. Às vezes você está ali, você está vendo que está um clima estranho, mas você não quer falar. E aí, lá na frente, o problema é muito maior, porque não houve uma comunicação clara. Porque aí a amargura já entrou no coração. Porque aí o pecado fala mais alto. É ou não é verdade? Então, deixa eu te falar uma coisa. Algumas batalhas você não precisa entrar, mas outras você vai ter que enfrentar. A Bíblia diz que o rei Asa, que tinha semeado, que tinha plantado ali, olha, um posicionamento de retidão. Esse rei colheu dia de paz, mas também passou por outras batalhas. Mas o que é mais interessante que a gente vê na história desse rei? Que o Senhor batalhou por ele. Aquele que se posiciona com Deus precisa guardar no coração uma certeza. Olha o que o versículo 12 fala. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. É tão maravilhoso porque você vê a mão do Senhor agindo de maneira extraordinária na sua vida. E você fala assim, mas como? Ontem estava tudo complicado. E hoje, o que aconteceu? Eu me lembro de uma vez que eu estava com um problema muito sério no meu trabalho. E aquilo estava me esgotando. E eu trabalhava por conta própria. Eu trabalhava com logística. E eu era responsável pela área comercial de uma grande empresa do Brasil. E aí, eu fui num cliente e era um problemaço, gente. E eu falava assim, meu Deus, a minha mente estava queimando. Eu falava, eu não sei como eu vou resolver. O Senhor falou assim, vai para casa dormir. Eu falei, Senhor, são 2 horas da tarde. O Senhor vai para casa dormir e descansar. E aí, eu falei, mas Senhor, não durmo de tarde não. Ele, mas que malcriada, desobediente, igual o pastor, sabe? Fala, vai para casa, minha filha, dormir, porque eu trabalho enquanto você dorme. Não é só sobre o sono da madrugada. Em alguns momentos você vai ter que parar e descansar e falar, Senhor, eu confio totalmente em Ti. Eu não vou agir no mundo natural, eu vou agir no mundo espiritual. E agir no mundo espiritual, em alguns momentos, é descansar. Amém? A Bíblia diz no versículo 12 que o Senhor derrotou os etíopes. Tem alguns Golias da sua vida, tem alguns inimigos que não é na força do teu braço. É o Senhor quem vai derrotar. Você crê nisso? É o Senhor quem vai derrotar. Mas uma coisa me chama muita atenção na história de Asa. Que antes disso, quando ele viu que o bicho estava pegando, ele fez uma oração. A oração que todo crente precisava fazer. Olha que o versículo 11 diz, Senhor, além de Ti, não há quem possa me socorrer. Tem situações que você olha e fala, Senhor, além de Ti, eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho como provar minha inocência, eu não tenho como parar esse conflito, eu não tenho como curar essa doença. Tudo que eu tinha que fazer com a força do meu braço eu já fiz. Mas além de Ti, Senhor, não há quem possa me socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Você precisa reconhecer que você é fraco. Muitas vezes, a nossa arrogância, o nosso orgulho nos impede de acessar o poder de Deus sobre nós. Porque a gente fica muito agindo, falando, fazendo, mostrando o tempo todo que a gente é forte. Eu não sou forte, forte é o Deus que eu sirvo, amém? Eu não posso todas as coisas, mas o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. E ele continua assim, olha, ajuda-nos, Senhor, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Todas as vezes que você tiver que passar por uma batalha, você precisa expressar a sua confiança em quem realmente pode resolver. Em quem realmente pode resolver. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenininhos e passavam por alguma situação como essa dessa criança que eu compartilhei, olha, eu vou chamar minha mãe e meu pai, tá?
como se eu fosse a Mulher Maravilha e o Guido fosse o Super-Homem. Eles confiavam que nós poderíamos resolver. Não é assim, Tainá? Não é assim, Alexandre? Eles confiam que vocês podem resolver. O teu pai pode resolver essa batalha. É o teu pai, o Todo-Poderoso. Você precisa dizer para ele: ajuda-me, Senhor, porque em ti nós confiamos. Ajuda-me, Senhor, porque no teu nome viemos contra essa batalha, contra essa multidão, contra esse inimigo. Todos nós estamos em algum momento da nossa vida passando por alguma batalha. Com o rei Asa não foi diferente, comigo, com você também não é. Eu não sei qual é a batalha que você está passando. Eu sei a batalha que eu travo todos os dias. Eu sei quantas vezes eu ajoelho aqui pedindo: Senhor, salva, cura, liberta, transforma. Os meus olhos naturais ainda não vê, mas eu preciso confiar que Deus está lá. Você precisa falar para o teu coração enganoso: Deus está agindo. Ele está trabalhando porque Ele me prometeu e Ele vai cumprir. O grande problema é que a gente já venceu muitas batalhas, mas todas as vezes que vem uma nova batalha, a gente volta a estaca zero. É como se a gente tivesse uma amnésia, Bruno. E a gente esquece das muitas vezes que o Senhor nos livrou, das muitas vezes que Ele prometeu e Ele cumpriu, das trilhares de vezes que Ele falou: eu vou fazer. E Ele fez infinitamente mais do que nós pedíamos ou pensávamos. Quem nunca passou por isso? Esse é o nosso problema. A gente esqueceu muitas vezes de que aquele que fez no passado continua fazendo hoje. E aí, quando a gente olha para a história do rei Asa, a gente vê que ele saiu vitorioso contra os etíopes, porque o Senhor batalhou por ele. Mais à frente, depois da reforma religiosa, depois de tudo que aconteceu, aqueles lugares que eram profanados foram quebrados. O Senhor permitiu que a casa de Deus, fosse consagrada, as coisas puras. Houve uma reforma espiritual naquela cidade. Só que o coração do rei Asa, ele não foi consistente, não houve constância naquele posicionamento. Aquela aliança que ele fez com o Senhor, com o tempo, ele foi conquistando as coisas e ele começou a achar que era ele. Assim como Salomão, assim como muitas pessoas acham que as suas vitórias são por causa das suas forças. Com você e comigo também às vezes acontece isso. A gente acredita que com a força do nosso braço é que a gente conquista as coisas. Só que não é. Deixa eu te falar, ainda que você coloque esforço, quem batalha por você é o Senhor. Você precisa guardar isso no seu coração. Você pode se dedicar 23 horas por dia. Trabalhando, igual a formiga fez. O Senhor vai te abençoar, vai. Mas se você descansar também no momento certo, Ele vai fazer infinitamente mais. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele vai ver que você confia nele. Eu não estou falando para você ser preguiçoso não, tá, meu irmão? Eu estou falando para você entender quem é Deus na sua vida. Porque você está achando que é na força do teu braço, como o rei Asa achava. E aí quando veio um novo desafio para ele, ele esqueceu do que ele viveu no passado. E aí vamos para a segunda parte, o declínio de Asa. Ele começou bem, ele foi aprovado em tudo que ele começou a fazer. No capítulo 16, nós vemos a partir do versículo 3, que ele se sente ameaçado pelo rei de Israel. E aí ele procura o rei da Síria e fala assim: eu posso te propor uma aliança? Posso fazer um pacto com você? Asa, que era rei de Judá, estava com medo de Baasa, que era rei de Israel. E o medo, meus irmãos, não é um sentimento. O medo é a manifestação espiritual nas suas emoções de um demônio. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Se fosse emoção, Deus não ia colocar na palavra dele espírito de medo. Ele ia falar: Deus não deu emoção de medo. Deus fala na palavra dele que ele não nos deu espírito de medo, mas de fé, de ousadia e de sabedoria. Foi o que faltou para Asa. O rei de Asa foi lá, procurou o rei da Síria e falou: olha, eu estou com medo de Baasa, o rei de Israel. Mas eu vou fazer uma coisa.
eu vou te dar um presentinho e você negocia lá com ele a saída do meu território, que ele está aqui incomodando o povo está com medo. E aí ele fez um trato, um pacto com o rei da Síria. E ele subornou Ben-Hadad, o rei da Síria, para quebrar uma aliança que o rei da Síria tinha feito com Israel. E aí, por causa disso, Asa demonstrou diante de Deus a sua falta de confiança. Porque a Bíblia aqui no capítulo 16 não diz que Asa foi lá buscar a face de Deus e falou assim: Deus, o senhor está vendo o que está acontecendo lá? O rei da Síria, o rei de Israel estão ameaçando a gente. Deus, o senhor não vai trabalhar em nosso favor? Deus, o senhor não vai fazer... Gente, você pode ter dúvidas, você pode ficar indignado com Deus, mas fala com Deus. Caramba, você fala com a manicure, você fala com o padeiro, você fala com o vizinho, mas você não fala com Deus o que está acontecendo. E você quer o quê? Seu amigo pode ter o melhor conselho para você. Seu vizinho pode ter o melhor conselho para você, mas quem tem a solução é o Deus Todo-Poderoso. E você está deixando de buscar ao Senhor, assim como Asa fez. Deixa eu falar uma coisa com você. Deus se entristece quando você esquece que Ele tem que ser prioridade na sua vida. Deus se entristece muito. Quantas vezes eu tentei fazer com a força do meu braço? Quantas vezes? Irmãos, não foram poucas. Eu não tenho nenhum medo de abrir a minha vulnerabilidade para você, porque eu sou mulher, eu sou ser humano como você. E eu sei que às vezes você tem medo, às vezes você quer resolver do teu jeito. Não, deixa eu ir lá falar com fulano que é meu amigo. De repente ele resolve esse problema para mim. Ah, não, deixa eu falar com Beltrano. Beltrano tem um contato lá na prefeitura, vai quebrar meu galho. Ou então, Ciclano tem um conhecido lá naquela empresa, vai que ele abre uma porta para mim. Deus pode fazer isso? Pode. Mas ouçam o que eu falei, Deus pode. Se Deus não fizer, você vai tentar a conexão que for para o seu negócio ser bem sucedido, para você fazer contato, conexões. Se Deus não for diante de você, nem sai do lugar, meu irmão. O próprio Moisés já falou isso. O rei Asa tentou fazer do jeito dele. E o que aconteceu? A gente vê no versículo 7 do capítulo 16, que ele foi repreendido por Deus. Deus pediu um profeta para ir até lá, Anani, e disse para ele: olha, o que você fez foi muito mal. Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso o exército da Síria escapou das suas mãos. Ele poderia ter sido vitorioso naquela batalha, mas ele perdeu aquela batalha. Ah, mas o pessoal de Israel saiu. Pois é, o pessoal de Israel saiu, mas ele fez pacto com o diabo. Porque o rei da Síria não era amiguinho deles. Então, às vezes, a gente muda de lado. A gente faz pacto com o diabo sem perceber. Como? Subornando, dando uma gorjetinha fora, tentando resolver do seu jeitinho. Ah, não, vou dar um agradozinho, só porque é tão legal. Vai que ajuda nesse processo, né? Vou mandar uma caixinha de bombom. Querido, se você quiser presentear alguém, eu não estou falando que você não pode, não. Mas não queira nada em troca. Honre alguém. Abençoe a vida de alguém. Mas não troque favores, porque isso é pecado. Isso é pecado. Troca de favores é pecado. E o Senhor repreendeu o rei Asa, porque ele confiou mais num homem do que no próprio Deus. Quantas vezes você tem confiado mais no homem do que no próprio Deus? Quantas vezes a sua falta de fé faz você buscar resolver do teu jeito? Enquanto você continuar duvidando do poder de Deus, você vai estar pecando. Porque falta de fé, deixa eu te falar, é pecado. Falta de fé na providência e no caráter de Deus é pecado. É uma violação da sua relação de dependência com Deus. É como se você falasse assim: eu confio, mas eu não confio. Isso acontece muito nos dízimos e nas ofertas. Eu confio em Deus. Não, mas se eu entregar o dízimo, vai que falta. Vai que não dá o dinheiro.
a gente viola a nossa dependência. Há uma violação da nossa dependência que o Criador espera que a gente tenha. Então hoje, eu quero te dizer, assim como Deus enviou um profeta para falar com o rei Asa, pela misericórdia dele, ele me trouxe aqui para compartilhar com você, assim como ele tem feito comigo. Por que você não está confiando em Deus? Por que você está escolhendo confiar na força do teu braço, na tua lábia, no teu jeito de fazer? Ah, mas o meu jeito é o certo. Pastora, olha só, você não está entendendo que o meu marido tem que ser assim. Eu ouço isso direto. Você não conhece meu marido, pastora. Com ele tem que ser do meu jeito. Se eu não falar grosso com ele, ele é devagar. Eu tenho que sair empurrando ele. Minha irmã, você é auxiliadora. Enquanto você ficar tomando o lugar de Adão, tu vai comer da maçã e vai levar o teu marido a sair do lugar de sacerdote. Para de achar que você sabe mais do que Deus. Se Ele te botou como auxiliadora, para de querer ser o Adão da relação, irmã. Em nome de Jesus. Já estou dando um spoiler de sábado, tá? Vocês podem vir sábado, culto das mulheres, amém? Às 19 horas. Mas continuando aqui, queridos. A nossa falta de fé muitas vezes faz a gente acreditar que do nosso jeito é que é o certo. E aí a gente sai do lugar de dependência total de Deus. E o Senhor hoje quer que você se arrependa. Porque se você reconhece que você está no lugar errado, você sabe que você pode corrigir o seu caminho, a sua rota. Agora, se você não reconhece o seu fim, não vai ser bom como o seu começo. E o que a palavra de Deus diz lá no início? Que o fim é melhor que o começo. Começar bem, todo mundo começa, irmão. Mas a constância de ter um coração rendido ao Senhor, um coração quebrantado e contrito, é a forma mais genuína de adoração, de busca, de entrega e de confiança. Deus não despreza um coração que confia. Deus não despreza. Deus não despreza alguém que reconhece a sua fraqueza. Isso não é feio. Dizer que você é fraco, dizer que você não consegue sozinho, isso é confiar totalmente em Deus. Você precisa ter uma ação, uma nova semente precisa ser jogada no seu coração. E essa semente é: hoje eu vou matar o Adão e a Eva que está dentro de mim. Hoje eu vou viver o que Cristo quer que eu viva. Porque você já não é mais filho de Adão e Eva se você reconheceu que Jesus é seu Salvador. Você já é da geração dos salvos em Cristo Jesus, amém? Se você entendeu que você não vai reagir como Eva, que você não vai reagir como Adão, você precisa reagir como Jesus. E o próprio Jesus, ele buscava a face do Pai. Ele tinha prazer na presença de Deus. A verdadeira contrição, gente, traz o céu para a terra. Quando você está com o teu coração contrito, o teu coração toca o coração de Deus. Eu não sei qual é o grande problema que você tem, mas eu quero te dizer, você precisa permanecer, você precisa ser constante, você precisa confiar totalmente só em Deus. Só em Deus. Em primeiro lugar, dependa de Deus. Entenda que a força é dele. Segundo lugar, não decline nas suas escolhas. Se você escolheu confiar em Deus, você precisa descansar que Ele vai fazer. Terceiro lugar, é confiança só nele. É só nele. Você precisa entender que o teu fim é melhor do que o começo. Quarto lugar, se você se encontrou no lugar que você está vendo, não, realmente eu estou tentando fazer do meu jeito. Hoje o Senhor está te chamando para um lugar de arrependimento. Hoje o Senhor está tocando no seu coração e dizendo assim: olha, esse capítulo 16 serve de alerta. Porque esse rei, depois ele foi tomado de uma grande doença, que tomou os pés dele. E eu não quero te incentivar a jamais buscar um médico. Porque não é isso que o texto fala. O texto diz que ele confiou só nos médicos. Só nos médicos. O problema não é você procurar um médico se você está com alguma doença. O problema é você achar que só a medicina pode te curar.
Isso é uma mentira de Satanás. Porque toda a terra pertence ao Senhor, inclusive as ciências. E eu louvo a Deus por homens e mulheres que se dedicam a estudar, como essa doutora Tatiana. A Bíblia, as manchetes dizem que ela descobriu, ela não criou a solução, ela descobriu algo que já existia. Jesus levantou o paralítico, que estava há 38 anos no poço, lá aleijado. Quantos milagres foram feitos? Quem faz é Deus. Você precisa sair daqui entendendo isso. E se você não está acessando esse faz de Deus, o fazer de Deus não está acontecendo na sua vida, é porque talvez você não esteja buscando, confiando ou entregando. Talvez o Senhor queira hoje que esse capítulo te dê um alerta e fale assim: você não é autossuficiente, você não está acreditando totalmente e você não está entregando para quem pode resolver. O próprio Jesus já nos alertava em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Porque nessa noite, nós queremos que o nosso fim seja melhor do que o nosso começo, amém? Se você começou a sua caminhada com Cristo buscando, se comprometa hoje a buscar ainda mais. Se comprometa a se quebrantar ainda mais. Se comprometa a confiar ainda mais. Porque você não vai ser abalado se você confiar totalmente em Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Porque nós vamos fazer um momento profético aqui. De entrega. Dos nossos problemas. Das nossas angústias. Mas também de quebra de aliança. De quebra de pactos. Talvez você tenha feito um pacto aí com pessoas, com coisas, para resolver algum problema que parece ser impossível de resolver. Mas hoje o Senhor manda te dizer que é Ele quem vai batalhar essa guerra por você, amém? Assim como Ele deu os etíopes nas mãos de Asa, Ele pode fazer isso por você, porque não há nada impossível para Deus. Então nós vamos louvar o Senhor. E você vai fazer algo que talvez você não tenha feito antes. Você vai se posicionar com Deus. Amém? Diga: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia! Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Declare. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Fale para sua alma agora. Deus vai na frente, Fale pra sua alma. abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Com muito
está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore o Senhor. Com muito louvor, com muito louvor. Agora a gente vai fazer um ato profético. Quem aí tá sem problema? Acho que ninguém, né? Então você vai pensar nesse grande problema aí. É grande? Agora você vai falar pro problema: olha, eu te dou uma ordem. Sai da minha vida. Agora, em nome de Jesus, eu tô te preparando, porque eu quero te dizer, problema, que Deus vai na frente. Você vai declarar. Você vai marchar. Você vai mover o mundo espiritual com a sua fé. Não é emoção, é fé. É fé. É você declarar para sua alma: Deus está indo na frente. Então você pode confiar que Ele está trabalhando. Então vamos declarar agora? Mais uma vez, hein? Deus vai na frente, abrindo caminho, Declare. quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra Ele ninguém mais abre. fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a declarar. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Você pode aplaudir esse Deus que trabalha em seu favor. Senhor, nós estamos aqui. Nós cremos que o Senhor está trabalhando. O diabo não vai nos enganar com as nossas emoções abaladas, porque se o Senhor está conosco, nós não seremos abalados. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos nas Tuas promessas. Nós sabemos que o Senhor é todo poderoso, que ajuda os fracos, e nós somos fracos, totalmente dependentes de Ti. Mas hoje nós queremos declarar que a nossa aliança é só contigo, Senhor. Nada, nem ninguém vai ocupar o Teu lugar na nossa vida de ser o primeiro. Nós queremos confiar totalmente em Ti, buscar sempre a Tua face, porque debaixo das Tuas asas nós estaremos seguros. E Senhor, se a gente ficar debaixo das Tuas asas, a gente vai estar pertinho de Ti e ver a Tua face. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós já Te oramos e já Te agradecemos, porque a nossa confiança está em Ti, em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor.